Olá pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando. Hoje eu vou resolver com vocês essa lista de exercícios que eu disponibilizei no grupo. E aí, espero que vocês já tenham conseguido, né? Dar uma lida e dar uma respondida, porque aí a gente de repente pode tirar alguma dúvida que tenha surgido aqui ao longo das respostas de vocês, certo? Pois bem, vamos lá. Vamos começar com a primeira questão. Eu vou fazer blocos de 5 questões, porque fica mais fácil para que eu possa disponibilizar para vocês. Vídeos muito longos ficam muito pesados. E a internet não colabora tanto. E aí, para que esse envio não fique muito demorado, como eu quero enviar para vocês ainda hoje, eu vou fazer em blocos de 5 em 5 questões, certo? Então vamos lá. Começando com a primeira questão, ela diz assim: a respeito dos direitos políticos e dos partidos políticos, julgue o item seguinte. Direitos políticos ativos são os direitos políticos que permitem ao cidadão candidatar-se e receber votos para um cargo eletivo. Gente, cuidado para que vocês não confundam o que são direitos políticos ativos, capacidade eleitoral ativa, com direitos políticos passivos e capacidade eleitoral passiva. Nos slides que eu disponibilizei para vocês, vocês podem ver esse assunto bem esmiuçado, bem como nos livros, né, nos capítulos dos livros que eu também disponibilizei para vocês. Mas aí nessa questão, ele enrola as coisas, né? Ele mistura. Ele relaciona capacidade eleitoral ativa ou direitos políticos ativos com capacidade eleitoral passiva. Os direitos políticos ativos se relacionam com a capacidade eleitoral ativa, ou seja, a capacidade de votar, de ser eleitor e de exercer a atividade de eleitor. Já os direitos políticos passivos se relacionam com a capacidade eleitoral passiva, que diz respeito àqueles que são elegíveis, né? Que é a capacidade de ser votado e de se tornar, consequentemente, eleito. Então, a questão ela está equivocada por quê? Porque ela diz que os direitos políticos ativos são os direitos que permitem ao cidadão candidatar-se. Quando, na verdade, não. Esses são os direitos políticos passivos. Os direitos políticos ativos são os direitos que permitem ao cidadão exercer o voto, né? Poder votar. E não candidatar-se, ou seja, e não ser votado. Então, a questão está errada, certo? Então, não confundam. Direitos políticos ativos relacionam-se com capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar. Direitos políticos passivos se relacionam com capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado. Segunda questão. À luz da Constituição Federal de 1988, julguem o item a seguir. Julgue o item a seguir. Autor de ato de improbidade administrativa estará sujeito à cassação dos seus direitos políticos. Improbidade administrativa, vocês vão ver quando vocês pagarem a disciplina de direito administrativo, acredito que no 8º período, mais ou menos. Aí vocês vão estudar essa lei, a lei de improbidade administrativa, vocês vão entender todos os casos de improbidade administrativa e as consequências, né, de cada um deles, as previsões que a lei faz para quem comete cada um daqueles atos. No entanto, a gente precisa, né, já agora no 3º período, saber disso, porque quando a gente estuda direitos políticos, a gente vê que os direitos políticos eles são afetados quando a gente fala de cometimento de ato de improbidade administrativa. Como assim, professora? A Constituição Federal, ela vai dizer que a Constituição Federal é a lei de improbidade, né? Que no caso dos atos de improbidade administrativa, os direitos políticos vão ser suspensos. A questão fala: o autor de ato de improbidade administrativa estará sujeito à cassação dos direitos políticos. Será que direitos políticos suspensos e direitos políticos cassados é a mesma coisa? Não.
São coisas diferentes. E a primeira coisa que vocês precisam ter em mente para sempre, nunca mais podem esquecer, a Constituição Federal veda a cassação dos direitos políticos. Isso está no artigo 15 caput. Certo? Então, toda e qualquer questão, onde vocês virem cassação de direitos políticos, já saibam que a questão está errada, porque isso não pode no nosso ordenamento jurídico, não é permitido. Então, no nosso ordenamento pode acontecer o quê? Perda ou suspensão de direitos políticos. Cassação, não. A cassação, ela é uma perda dos direitos políticos, só que decorrente de um ato arbitrário. E por esse motivo ela é vedada. Então, juntamente com o ato de improbidade administrativa que acarreta suspensão dos direitos políticos e não a perda, existe ainda a condenação criminal transitada em julgado e a declaração de incapacidade civil absoluta. Então, nesses 3 casos, improbidade administrativa, condenação criminal transitada em julgado e declaração de incapacidade civil absoluta, vai ocorrer a suspensão dos direitos políticos. A questão está, portanto, errada, porque ela fala em cassação dos direitos políticos. Então, segunda questão, errada. Terceira questão. Conforme a Constituição Federal de 1988, quanto às condições de elegibilidade, o candidato está dispensado de comprovar: A. Alistamento eleitoral. B. Domicílio eleitoral. C. Filiação sindical. D. Nacionalidade. E E. Pleno exercício dos direitos políticos. Digamos que você nunca tenha estudado esse assunto e nunca tenha lido o dispositivo constitucional que fala acerca das condições de elegibilidade. Minha gente, só pela lógica, nessas alternativas a gente já consegue eliminar uma delas. Quando ele fala em filiação sindical, o que isso tem a ver com direitos políticos? Isso tem a ver com o direito do trabalho, isso não tem nada a ver com direitos políticos. Então, vocês precisam aí ter essa perspicácia para, mesmo sem ter um pleno conhecimento do assunto, já conseguir de cara eliminar uma alternativa. Nesse caso, como ele pede a alternativa que indica o que o candidato está dispensado de comprovar, obviamente vai ser a letra C, filiação sindical. Por quê? Porque no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, nós temos ali as condições de elegibilidade. E elas são nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idade mínima. E ele vai dizer a idade mínima para presidente e vice, governador, vereador, prefeito, deputados, enfim. Então, não vemos nada que diz respeito à filiação sindical. Então, por óbvio, essa é a alternativa que a gente deve marcar como sendo, né, aqui diz o que o candidato está dispensado de comprovar, porque todas as demais, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, filiação não, nacionalidade e pleno exercício dos direitos políticos, todos esses itens são obrigatórios para as condições de satisfazer as condições de elegibilidade. Certo? Então, terceira questão, letra C, filiação sindical. Não tem nada a ver com direitos políticos. Quarta questão. A propósito do que dispõe a Constituição Federal acerca dos direitos políticos dos analfabetos, julgue o item a seguir. O analfabetismo não representará óbice à elegibilidade dos cidadãos, haja vista a garantia do amplo exercício dos direitos políticos, característica do Estado democrático de direito. Gente, vamos lá. Acerca dos analfabetos, a nossa Constituição Federal vai dizer, no artigo 14, parágrafo 4º, que eles são inelegíveis.
juntamente com os inalistáveis. O que isso significa? Significa que os analfabetos não têm direitos políticos? Não. Significa que eles não têm os direitos políticos na perspectiva de capacidade eleitoral passiva, ou seja, eles não podem ser votados. Eles são inelegíveis, certo? No entanto, quando a gente fala de capacidade eleitoral ativa, sim, eles têm, porque os analfabetos podem votar. O voto para eles é obrigatório? Não, é facultativo por força do artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A da Constituição Federal. Mas é facultativo, não é proibido. Então, sim, eles têm capacidade eleitoral ativa, porque se eles quiserem, eles podem votar. Agora, o que a questão diz? Que o analfabetismo não representa óbice à elegibilidade, e sim representa, porque como vimos, a Constituição diz que os analfabetos são inelegíveis. Então, o analfabetismo é um óbice à elegibilidade. Não podem ser votados, não podem se candidatar. Por esse motivo, a questão está errada. A quarta questão está errada, porque sim, o analfabetismo representa um óbice à elegibilidade do cidadão. Quinta questão para a gente terminar esse bloco. A propósito do que dispõe a Constituição Federal acerca dos direitos políticos dos analfabetos, julgue o item a seguir. O voto não é obrigatório para os analfabetos. Como acabamos de dizer, sim, a questão está correta, letra A. Porque, de fato, a Constituição não diz ser obrigatório o voto para os analfabetos, ao contrário, né? Como eu já disse aqui no artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A, a Constituição diz que o voto para os analfabetos é facultativo. Consequentemente, né, não é obrigatório. Por lógica, então, a questão está correta.